Olá, meus caríssimos amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente para mais uma segunda-feira. Acabei de sair do banho, estava eu a treinar, fiz 1 hora de bicicleta na academia, uma coisa que eu realmente detesto. Mas é necessário, não é mesmo? Fazer exercícios físicos. Voltei correndo para poder gravar para vocês. Hoje é à tarde, são 4h30 da tarde. Mais um vídeo para nossa playlist. Respondendo aos inscritos, por que não? Segunda-feira tem dia de aprendizado, como se os outros dias também não fossem, né? É os pelos da Lilo voando. Vamos lá, vamos bater um papinho. Hoje eu trago um monte de perguntas, questionamentos e... nossa, é muita coisa. Vamos lá, Pamela Santos. Olá, tio Spook, tudo bem? Tudo bem, e você? Como é que vai? Como é que vai a vida? Tudo tranquilo? Que maravilha. Eu assisti os seus vídeos sobre limpeza de casas há muito tempo atrás, porém recentemente tive uma dúvida sobre umbands. Eu estava fazendo uma limpeza espiritual e no final dela pediu para tapar o umbigo. Eu não sei aonde que você fez comigo que não foi, né? Eu gostaria que falasse sobre se tem a veracidade quanto a isso. Obrigado, abraços. Não, Pamela. Existem crendices populares, tá? Então a Pamela, ela frequenta Umbanda, ela faz esses processos relacionados a Umbanda e ela caiu numa crendice popular do vulgo tapar o umbigo. Isso faz parte de uma crendice popular, não tem o porquê tapar o umbigo, até porque todos os seres do mundo espiritual, eles buscam se conectar a você por outros pontos. Então, se sua fraqueza é o pulmão, considerando que você fuma ou que você sofre de doenças respiratórias constantes, seu ponto fraco é o pulmão, é o sistema respiratório. Se você tem dores de estômago frequentemente, sofre de gastrite, alguma coisa assim, o seu ponto fraco é a região do estômago. Cada ser humano, cada indivíduo tem, vamos dizer assim, uma vulnerabilidade, já que o corpo humano é muito suscetível a milhões de aspectos que causam enfermidades. Enfermidades físicas, emocionais, mentais ou o que for. Então, tapar o umbigo é uma crendice popular que acredita-se que os seres do mundo espiritual vão se conectar pelo seu umbigo, já que é o ponto onde você nasce. O cordão umbilical fica no umbigo. Então, teoricamente, o seu contato com a sua existência ocorre pelo umbigo, o que é uma mentira, tá? Então não tem nexo, não tem por que tapar o umbigo. Mas nos princípios, por exemplo, chineses, os princípios chineses não utilizam umbigo, eles têm um outro ponto em específico de energia chamado Tantien, que fica próximo à região do umbigo, mas é um ponto de energia, ele não é o umbigo. Então, assim, mesmo se você tentar se apoiar em princípios de acupuntura, Qigong, Liangong, práticas de bioenergia, também não tem nexo. Então, é uma crendice popular, e infelizmente é assim que funciona. Nós estamos sugestionáveis ao eu acho que, e o eu acho que se propaga como uma fake news e se torna uma verdade mediante de tanto se afirmar que aquilo realmente existe. É um erro, sem dúvida nenhuma, é uma falácia, claro que é. Então não se apoiem nesses dizeres populares. A ideia do sal grosso é um dizer popular, a figa, o trevo de 4 folhas, tudo isso daí são dizeres populares, são crendices populares, tá bom? Vamos lá, Bárbara Ribeiro. Bom dia, boa tarde, boa noite, Spook, sou de Campos de Goytacazes, Rio de Janeiro, e agradeço todo o trabalho que você, juntamente com os universitários, vem desempenhando. Salve, salve. Caso alguma pergunta já tenha sido respondida, peço sinceras desculpas, estou maratonando seu conteúdo, mas ainda falta um tanto para ficar em dia com os seus lançamentos. Suas perguntas envolvem, Bárbara, doação de órgãos, magia elementalista, egrégoras corrompidas, água do mar, magia totêmica, pedras e cristais. Tudo isso a gente já tratou em vídeo, mas vamos conversar de novo, tá? Tem muita gente nova no canal, tem muita gente que entrou agora, que ainda não entendeu algumas coisas. Vamos reexplicar alguns processos. Sua pergunta sobre doação de órgãos. Ao doar um órgão, corro o risco de acabar doando também um obsessor que esteja preso a este órgão a outra pessoa?
O senhor, em algumas ocasiões, mencionou que há seres no mundo espiritual que se alimentam da putrefação dos corpos. Então, alguns vínculos do meu corpo físico, como a ligação de alguns obsessores à minha matéria. No caso, meus órgãos, pode perdurar mesmo depois da minha morte. Vamos explicar de novo. Bárbara, presta atenção. Quando você morre, você entra num programa de doação de órgãos. Existem duas etapas. O médico que vai avaliar a condição dos seus órgãos. E o mundo espiritual que realmente você está inserida já dentro desse conceito, já que você faleceu. Vamos pelo mundo da matéria. O médico vai pegar os seus órgãos, ele vai fazer uma avaliação. Se você fumou a sua vida toda, ele não vai pegar um pulmão que está completamente destruído, com enfisema pulmonar, e vai doar para uma pessoa. Não vai, tá? Teu pulmão não serve para o sistema de doação. Então existe uma avaliação que é feita para ver se realmente seu órgão está ou não dentro do critério de doação. Claramente, se você é uma usuária de drogas, se você sofre de diabetes, se você tem problemas renais, se você tem enfisema pulmonar, um monte de coisa, seus órgãos tornam-se descartáveis. Claramente, tá? Pela lógica, ninguém vai utilizar. Olhando pela ótica do mundo espiritual, se você tem problemas pulmonares, fumou a vida toda, notadamente você tem formas de pensamento do cigarro e obsessores dos vícios conectados a você. Então não rola, tá certo? Outros órgãos podem falecer, ou seja, você pode ter a insuficiência daquele órgão em decorrência de N fatores. Problemas físicos, problemas emocionais, como no caso de diabetes, existe uma diabetes emocional, que você pode sim tornar-se diabético por um trauma, por um processo emocional seríssimo, até mesmo ter um problema cardíaco por problemas emocionais, claramente, problemas mentais que afetam todo o seu sistema nervoso e o seu cérebro, o andamento do seu cérebro. Existem seres que podem se conectar à sua fragilidade. Então, se você fuma, obviamente os seus pontos de energia do pulmão, eles são fracos e abertos, o que faz com que esses seres se conectem com muita facilidade a tais órgãos. Quando você vai falecer, né, quando você está morrendo, vamos dizer assim que você foi uma pessoa que passou por muitos problemas na vida, fumava, bebia, obviamente ali você vai passar por um processo decisivo se vai permanecer aqui ou se você vai, obviamente, ter a sua consciência ali elevada e você vai se desconectar com facilidade ao seu corpo físico. Isso eu não sei lhe dizer, vai depender de cada processo, de cada indivíduo. Mas se você fica aqui, claramente você vai se tornar um obsessor. Então você vai fazer parte dessa egrégora que está consumindo o seu corpo de energia. O que acontece? Os seres alimentam-se da carne em putrefação. Eu nunca disse isso. Eu disse que quando o corpo morre, o corpo de energia libera as energias para o mundo espiritual. Então, à medida que o seu corpo vai decompondo, os órgãos vão entrando em falência, né? Então você vai ter ali o processo de decomposição, a liberação de líquidos, o rompimento das estruturas celulares e tudo mais, os músculos, vai se liberando também uma energia que, espiritualmente falando, também dava vida a esses órgãos. Há muito tempo atrás, um mestre chinês falava exatamente isso. O seu corpo físico precisa de alimento, e o seu corpo espiritual também precisa de alimento. Então, a mesma energia que é gerada pelo seu corpo físico, ele também gera para o mundo espiritual para que o seu corpo tenha ambos funcionamentos. Então, o seu corpo de energia ele é liberado, e aí esses seres meio que consomem essa energia que é liberada, ok? Então, por isso que os cemitérios eles são repletos de seres desse tipo, que se alimentam da energia liberada. São seres realmente grotescos e a gente já fez várias avaliações de vários cemitérios aqui e mostramos a existência de tais seres, ok? Sobre magia elementalista. Elementalista, meu caro Watson. Senhor Spook, você pretende falar sobre elementais? Já falei. Salamandras, ondinas, gnomos e silfos. E a magia, eles relacionada em algum momento? Não existe magia a eles. Eles são arquétipos. Neles não existem. Bárbara, eu gostaria muito que a gente vivesse em um mundo de Harry Potter.
Eu gostaria muito que corujas viessem entregar aqui cartas para mim, sabe? Que realmente eu tivesse aquela árvore no jardim gigantesca. Eu adoraria viver no mundo de Nárnia também, sabe? Seria sensacional. Esses elementais, eles são arquétipos representando elementos da natureza. Então vamos lá. Quando você fala de salamandras, a representação do arquétipo é o fogo, muito utilizado em processos, em conceitos alquímicos. Alquimistas utilizavam certos arquétipos, magistas utilizavam esses arquétipos. Eles não são reais. Você não vê salamandrinhas andando por aqui, você não vê ondinas, você não vê gnominhos. Gente, isso não existe. Vamos colocar o pé no chão, por favor. De novo, são representações. Salamandras representam o fogo, o arquétipo do fogo. Ondinas representam as águas. Gnomos, a terra. E silfos, o ar. Mais nada. São os 4 elementos alquímicos utilizados em uma época como representações, como alegorias. É como uma mitologia. Tudo bem? São só representações, mais nada. Por favor, coloquem o pé no chão, tá? Muito da linguagem mágica utilizada, seja por, sei lá, Paracelso, Cornelius Agrippa, Eliphas Levi, Geraldo Encausa, que foi o Papus, eles utilizavam essas linguagens mais arquétipas, seja o corvo, a pedra filosofal, a representação dos elementos alquímicos, para realmente falar em simbolismo entre eles. Faz parte isso de um processo, de uma etapa de conhecimento dentro das escolas mágicas. Tudo bem, gente? Por favor. Egrégoras corrompidas, não sei o que é isso. Em diversos momentos o senhor explica que há várias criaturas fantasiosas. Eu nunca disse que existe várias criaturas. Eles foram originados pela Igreja Católica, fabricados como princípios de medos. Vampiro, lobisomem, zumbis foram criaturas que originaram por meio da Igreja Católica. Inclusive, o mito do diabo ou do demônio. Eles não existem, tá? Então você fala aqui que eles que não realmente é um demônio. Por exemplo, Baal. Baal era um deus sumério. Entretanto, a minha pergunta é, essa egrégora e pensamento de temor e malevolência criada pelas figuras como Baal, Lúcifer, Diabo e tanto outros seres endemonizados pode influenciar sobre esses seres? Por exemplo, a suástica usada como símbolo do nazismo tem um significado original completamente diferente e positivo, mas os nazistas, com perdão da palavra, fizeram tanta meleca se valendo deste símbolo que a egrégora dele tem sido desaconselhada. Não é bem o símbolo que eles utilizaram, é outro, tá? É a história do Yang Drang. Da mesma forma, toda essa energia mental do temor, malevolência e perversidade destinada a esses seres endemonizados por tanto e tantos anos teve reflexo negativo? Primeira coisa, Bárbara, o reflexo negativo chama-se ignorância humana. Existem pessoas que acreditam em vampiros, pessoas que acreditam em lobisomens, pessoas que acreditam em zumbis. Tudo isso são mitos, histórias e lendas criadas. Por quê? A igreja, ao longo de toda a sua história, ela precisa de fiéis e ela explorava os fiéis. Explorava financeiramente, obviamente em troca da fé. É aquela coisa, você me dá suas terras, você me dá seus animais, você me dá sua riqueza e eu aqui ajudo você, alicerçando a sua fé, impedindo com que os seus mortos voltem à vida para lhe destruir e que criaturas do mundo espiritual ou criaturas que realmente são de natureza desconhecidas possam destruir a sua terra e a sua família. Isso aconteceu na Idade Média de uma maneira monstruosa e muitos livros trazem esse tipo de conceito. E a gente já tratou esse assunto aqui na playlist do podcast O Diabo Revelado. Então escutem esse podcast porque vocês vão ter todo esse conhecimento trazido por um dos maiores historiadores do mundo, tá? Quando você cria a temerosidade, é óbvio que você gera fiéis por medo.
e não pela sua fé, não pela necessidade de, pô, eu gosto dessa igreja, eu quero ficar com essa igreja, quero ajudar essa igreja. Não, eu sou temeroso à figura dessa igreja e eu preciso do apoio dessa igreja para que ela suporte a minha fé. Não é uma questão de merecimento da sua fé, mas é uma questão de quanto custa eu orar para você, quanto custa a igreja auxiliá-lo dentro desse processo. Tanto que, para você ser enterrado dentro do solo sagrado da igreja, eles cobravam uma fortuna. Para aqueles que tinham dinheiro e precisavam ir rapidamente para o reino de Deus, eles enterravam dentro da igreja. Para as pessoas mundanas e pobres, eles enterravam em valas comuns e aí a sua alma que se vire. Tá? Isso realmente existiu. Então você cria o quê? Um medo, a temerosidade, mas a temerosidade pela ignorância. Curiosamente, depois, quando surge a prensa de Gutenberg, a mesma prensa que imprimiu a Bíblia na época, ele surge imprimindo livros de maldizeres, ou seja, ressaltando a imagem do diabo através dos teatros da época, das peças, que as pessoas começaram a gostar do conceito do diabo e esquecer do conceito da igreja. Então as pessoas começaram a pensar, eu vou ter que pagar o meu perdão. Então o que eu pago? O perdão valendo esse perdão. E não necessariamente doar o dízimo só por doar. Tá? Então o que acontece? As pessoas começaram a se apoiar nos teatros de maledicência, gostando da traição, gostando da safadeza, gostando da noite, da beberagem, de muitas coisas, e esquecendo-se, obviamente, da necessidade de orar, porque eles pagavam a igreja dava o respaldo a eles. Então surge aí a deturpação da fé. Quando realmente surgem as figuras do conceito de Baal, Lúcifer e o diabo, primeiro, realmente, quem estuda as civilizações antigas, os babilônios, os persas, os sumérios, os assírios, vai se deparar com os conceitos de Deus e rei. O que acontece? Naquela época, todos os reis, todos os líderes de uma nação, eles tinham, por erro de tradução, o conceito de serem a personificação de uma representação de um Deus. Então, por erro de tradução mesmo, passando de uma linguagem que na época não era tão fácil ser traduzida, porque ninguém entendia a linguagem, a escrita na época dos assírios, das manifestações, primeiras manifestações escritas, era muito difícil você traduzir. Então, houve muita deturpação sobre quem eram os reis, e quem eram, sim, deuses. Baal, ele era um rei, ele era um líder de um povo. E que quando acontecem as guerras, ele torna-se alvo de uma guerra religiosa, onde Nabucodonosor e outros reis vão destruindo essas nações para conseguir território. Eles escravizavam as pessoas e destruíam os seus falsos reis, ou pela tradução, os seus falsos deuses. E aí Baal é destruído, as imagens de Baal são destruídas, porque ele era reverenciado e respeitado como um rei. E aí é que surge o conceito de idolatria de um falso Deus na Bíblia. Então você está idolatrando um falso Deus, seja uma matéria ou alguém que é um rei e que foi tombado porque a minha crença, a minha fé se sobrepõe à sua. Engraçado, né? A gente vê isso nos dias de hoje, não é mesmo? Mas tudo bem. Então, você não pode falar da minha fé, senão eu vou te apedrejar. Aí você fala, isso não existe, a sua crença, ela não é real. Porque a gente comprova por A mais B, que Baal era um rei. Baal não era um demônio. Baal não é um demon, um que for. Você está deturpando a minha crença. Aí vem as pedras. Historiadores trazem esse conceito, teólogos renomados trazem esse conceito, mas as pessoas querem acreditar que Baal é um demônio. Por quê? Porque quando surge a supremacia do Deus bíblico, só existe um Deus, os outros reis, eles são inferiorizados e colocados como demônios.
Então você é temeroso, ou seja, você cria o seu medo por meio da Bíblia, que impõe a condição de que Baal é um demônio que, na verdade, por um erro de tradução e pela imposição do Deus bíblico, ele não é isso. Ele simplesmente é um ser humano. Então, todos eles foram endemonizados. Eles podem influenciar esses outros seres? Não, porque eles não existem mais. Essa energia deles, ou seja, Baal já reencarnou muitas e muitas e muitas vezes. Ele não está mais entre nós, ele vai reencarnando esse processo. Então, quem vai responder são as pseudo-egrégoras relacionadas a esses arquétipos. Então, vem um cara e pega Baal e insere dentro de um rito mágico. Aí fala, Baal é um demônio e a gente pode evocá-lo para utilizar a energia dele para aquilo que a gente quer. Mas espera aí, se Baal era um ser humano, então você está evocando um ser humano para pedir coisas para você. Engraçado, né? É a mesma coisa que acontece na Umbanda, é a mesma coisa que acontece no espiritismo kardecista, em qualquer outro processo que envolva o mundo espiritual. Não, mas Baal é um demônio. Não, Baal era um ser humano. Mas você quer acreditar que era um demônio. Só que ele não responde mais, porque ele não existe Baal como imagem real. O que vai representar Baal? São as energias de pessoas que acreditam que ele é um demônio, que ele pode ser escravizado para servir as pessoas. Olha onde vai o ego do ser humano. Então você cria essa egrégora. Essa egrégora é real? Não, não é. Por quê? Porque o verdadeiro Baal, a essência de Baal, não existe mais. Se a essência de Baal não existe mais, então você está chamando quem? Essa é uma excelente pergunta. Você entende as egrégoras corrompidas dentro desse conceito? Então o que a gente está lidando são com pessoas que nunca foram o que as pessoas acreditam que elas são. Baal, Astarte, Astarote, todos eles foram considerados até como filhos de El, tá? Que era um povo, uma linhagem dentro da Bíblia. Isso é um princípio de egrégora corrompida. E aí eu sinto muito pela humanidade, porque os jovens hoje eles vão surgindo com preguiça de estudar, com preguiça de ir atrás, com preguiça de questionar. Quando surgem sistemas mágicos dentro da Golden Dawn, da Otto, né, a Ordo Tempus Ordonis, da Estrela de Prata, Astros Argento, ou o que for, tudo aquilo tem um princípio. Aí vem um cara, pega o que é aplicado dentro dessas escolas esotéricas que são fechadas, realmente para você entrar na Astro Argento não é tão simples assim, a Otto também, acho que a Otto não existe mais, mas assim, na minha época a Otto existia, tá? Era muito difícil você entrar. Por quê? Porque as pessoas tinham que ser selecionadas, você não podia pegar qualquer indivíduo que achava que era aquilo. Não, ele era resetado, princípios de teologia, filosofia, princípios sérios eram aplicados, estudos seríssimos, para que a pessoa pudesse entender o que é o Baal. Tá? Quem são realmente essas alegorias que são colocadas dentro desses sistemas mágicos? Porque muitos conceitos acreditam que você possui energias negativas, energias ruins, que comandam a sua estrutura emocional e a sua estrutura mental. São os nossos vícios mentais, nossos demônios internos, tá? O apego, a luxúria, a raiva, o ego, a ignorância, né? E aí quando você se depara com esses arquétipos dentro desses sistemas mágicos, você está enfrentando certos vícios, certos arquétipos negativos da sua própria pessoa. Então faz menção a um sistema mágico que tem uma longa caminhada. Aí vem um cara, pega isso daí e comercializa. Lança livros, ele meio que prostitui esse sistema mágico dentro de uma ordem esotérica. E aí você acredita que aquilo é desta maneira. Por quê? Porque você não entendeu o começo e nem entendeu o fim. Você pega só a prática e vomita para as pessoas dizendo, é isso. Isso são as egrégoras corrompidas. É aquilo que a gente não busca conhecimento, não busca entender o que elas são, interpreta ao pé da letra e acha que realmente eles são demônios e não são. Foi isso que aconteceu. Água do mar.
Ao mencionar banhos e limpeza, o senhor aborda a utilidade da água com sal de cozinha ou mesmo sal marinho. Se tratando da água do mar, dentro da crendice umbandista, é entendido que a água do mar não pode entrar dentro de casa. Eu nunca ouvi falar isso. E aquário. Tem muita gente que tem aquário de água de sal marinho, que é maravilhoso. Eu acho incrível aqueles aquários. Eu só não tenho porque é muito caro a manutenção. Mas eu adoraria ter estrela do mar, ouriço do mar, ter aqueles peixes maravilhosos dentro de casa, tá? Não sei de onde você tirou isso, mas nunca ouvi falar da Umbanda e eu fui umbandista por 10 anos. Essa cultura tem realmente uma razão de existir ou é apenas uma crendice? Desculpa, de novo, eu fui umbandista durante 10 anos e eu nunca ouvi falar que as pessoas não podem ter água do mar dentro de casa. A Umbanda, Bárbara, deixa eu te explicar. Cada casa tem o seu dizer, cada casa tem a sua prática, cada casa tem a sua forma de trabalhar. Possivelmente, dentro da onde você foi buscar essa resposta, eles acreditam que. Então é uma crendice. Eu acredito que. Não necessariamente ela tem fundamento, tá? Tanto que os povos do Oriente, os grandes místicos orientais, sempre aconselharam as pessoas a tomarem banho de água do mar. Por quê? Porque a água do mar, ela possui o sal necessário para limpar todo o seu corpo de energia. Leia-se, um ritual muito importante é o que acontece no final do ano, né? Toda a debandada que acontece, todo mundo vai para a praia para passar o Réveillon e todo mundo tem aquele critério de, vou aqui me banhar para retirar todas as energias negativas e ruins. O povo do Oriente também acredita nisso, tá? Mas aí surge essa crendice de que a gente não pode ter água do mar dentro de casa. De novo, não tem um fundamento. Enquanto a pessoa fala, eu acredito que, não tem fundamento para mim. Eu queria provar por A mais B que realmente isso é real. Então, não tem nexo, tá, Bárbara? Magia totêmica, totêmica. Sr. Spook, você pretende falar sobre os totens animais e o processo conhecido de imersão para despertar esse vínculo? Quer seja através da descida da grande árvore, quer que seja a interiorização na caverna. Eu não sou especialista em magia totêmica, não é a minha praia. O meu negócio é mais o budismo tibetano. Quem vai trazer conceitos desse tipo talvez seja minha esposa, a Dani, que ela sim conhece muito mais essa parte dos índios, xamanismo, tudo isso daí. Talvez ela traga algum conceito sobre isso. A gente ainda está decidindo se vai ser feito ou não. Pedras e cristais. O senhor pretende abordar o povo sentado? Nunca ouvi falar sobre o povo sentado. De novo, é muito difícil lidar com conceitos de crendice popular, né? O povo sentado. Não sei o que é isso. Deve ser as pedras, assim que se chama as pedras. Ou mesmo as pedras e cristais de alguma maneira. Já tem vídeo no canal sobre isso, Bárbara. A gente já tem um vídeo explicando direitinho sobre a utilização de pedras, tá? Como formas de limpar, nunca vou ensinar isso. Energizar, nunca vou ensinar isso. Programar, muito menos. Ou ainda meios de se conectar, muito menos. Vamos explicar certas coisas. Bárbara, existem ensinamentos que eles advêm de escolas místicas, de escolas esotéricas e de fundamentos extremamente preciosos. Eu não posso prostituir esses ensinamentos ensinando de graça nada a ninguém. Eu paguei por esses ensinamentos. Paguei caro na época, não foi barato, tá? Eu aprendi junto com os mestres das Filipinas, e com muitos profissionais da área realmente de bioenergia, de Feng Shui, pessoas realmente muito boas e conceituadas, que eu consegui ter recursos financeiros para estar do lado, paguei e tive aulas de como programar cristais, porque pedras você não programa, tá? Estou te trazendo conceitos reais de mestres orientais. O que eles fazem, a programação, é com cristais, tá? Cristais são facilmente programáveis, pedras não. As pedras não têm esta propriedade. E eles ensinam realmente a limpar, a programar, a consagrar para você utilizar por uma finalidade. Posso ensinar isso? Não, porque eu estarei prostituindo algo que me foi ensinado e eu paguei, tá? Então isso faz parte da busca de cada indivíduo. Então, se vocês querem aprender isso, vocês vão ter que juntar din-din e ir atrás dessas respostas, porque eu não posso. Eu assino um termo de responsabilidade e compromisso sobre todos os ensinamentos que eu pago, o qual eu não posso reproduzir sem a devida autorização e, obviamente, dos seus criadores. Então, eu honro a minha palavra e eu não posso prostituir esses ensinamentos,
tá? A vida é assim, a gente tem que dar a palavra para alguns momentos, tá? Admito que eu tenho um grande interesse em pedras. Em minha pesquisa encontrei desde limpeza e energização como imersão de alimentos em ar, fogo, enterrar, tudo isso daí vem de conceitos na época quando eu tinha 15 anos de idade, tá? Eu lembro que isso daí surgiu junto com a época da Wicca, os livros de bruxa, que além da lenda a livraria trazia. Não há necessidade de nada disso. Novamente, as programações que o povo do Oriente utiliza, leiam-se os chineses, os grandes mestres da Índia, a programação de cristais não envolve nenhum desses procedimentos. E isso, de novo, faz parte muito mais de uma tradição da Wicca, da bruxaria, em utilizar os elementais, Bárbara. Elemental do fogo, do ar, da terra e da água. Quando você faz o quê? Passa pelo incenso, você está utilizando silfos. Quando você coloca no fogo, você está utilizando as salamandras. Quando você enterra, você está usando os gnomos. E quando você banha na chuva, você está usando as ondinas. Olha que legal, você mesmo respondeu a sua própria pergunta, Bárbara. Os elementais estão inseridos no conceito, tá bom? Então, de novo. Da mesma maneira que não existem os elementais, porque são arquétipos da natureza, essas pedras não são programadas e consagradas desta maneira. Isso faz parte de uma crendice ainda hoje popular, tá? Tio Spook, pelo amor de Deus, se você não for abordar esse tema, por piedade, indique alguns autores confiáveis. Eu não posso indicar nenhum autor. E quem me esclareceu isso foi um grande amigo do canal, o Sr. Nino Denani, que realmente, olhando os vídeos do Sr. Nino, ele mesmo fala, eu não posso aconselhar livros. Eu fui conversar com ele, ele fala, eu não posso indicar livros porque o que é bom para mim não é bom para os outros, não necessariamente é aplicável aos outros. Ele tem razão. Então faz parte da jornada de cada um de vocês. Por mais que eu ensine a ponta do iceberg, os investimentos em leitura, meus livros custam uma fábula, os livros que eu compro hoje, tá? Então eu tenho fornecedores de livros que são da Europa e dos Estados Unidos. Então eu tenho os famosos booklers que realmente arrumam os livros para mim. Então eu trago livros de budismos muito antigos que eu gosto. Cada livro custa 200, 300 reais. Cada, tá? Tem um livro que eu paguei 400 reais. Um livro, tá? E novo, não comprei em sebo não, comprei livro novo, com qualidade, direitinho, tá? Lembro que eu vi um dia um vídeo de um cara aí se esbanjando, mostrando um monte de livro na câmera e tal, 20 livros o cara pagou, sei lá, 100 reais, 200 reais. Cara, um livro que eu compro, sem mensurar força, mas só para vocês terem uma ideia da busca de conhecimento para trazer para vocês todos esses conceitos do canal, um livro me custou 400 paus, tá? Grosso, capa dura, enorme. Tá no quarto de oração, ele faz parte de uma prática budista milenar, tá? Tanto eu como a Dani, a gente ama esse tipo de coisa. Então, um livro para mim e para ela também. Então, há necessidade de investir em conhecimento? Sem dúvida, conhecimento é necessário e não se mensura valores. Nesse caso, eu vou atrás da qualidade e realmente eu pago o preço por isso. Então, Bárbara, mochila nas costas, como diria, boa sorte na sua jornada e na sua busca. Vamos lá. Quase que foi só para a Bárbara essa responde, hein? Júlio Alves. Boa noite, Tio Spook. Meu nome é Júlio e recentemente vi um vídeo em que você falava sobre as catacumbas ou cacatumbas de Paris, hein? Em maio estou indo para Paris. Tinha um certo interesse em visitar as catacumbas, mas pelo que eu vi, é um lugar com energia estranha. Seria bom evitar de ir? Ou tomar qual precaução ao ir? Nunca tive nenhuma percepção sobre o mundo espiritual. Percepção que falo e nunca sentir algo estranho ou relacionado ao mundo espiritual. Desde já, obrigado. Júlio, assim, como turista, obviamente eu falo para você curtir a sua viagem, aproveitar ao máximo tudo aquilo que você pode conhecer de uma outra cidade, de um outro país, de outro lugar do mundo. Eu, como uma pessoa ligada à espiritualidade, eu vou te falar, fique longe de lugares desse tipo, cemitérios, catacumbas, sei lá, lugares que realmente são prejudiciais. Por quê? Porque você vai trazer coisas para casa, sim, eventualmente vai. Eu tenho uma pessoa que eu trato há mais de 10 anos, que sempre quando vai no cemitério, ele me liga.
Cara, acabei de sair do cemitério, você pode dar um pulo em casa para me limpar? É sério. Sempre quando ele vai no cemitério ver a família, né, que faleceu, ele sempre me chama para ir lá e retirar as energias. Ele é meu vizinho praticamente, tá? Então é assim, ele tem ciência de que há necessidade dele ir, mas ele também tem ciência de que o mundo espiritual, ele pode afetá-lo negativamente de qualquer maneira. E como é um cemitério, e geralmente o cemitério tem muita energia, muito mais negativa do que positiva, consideravelmente ele sabe que ele vai levar coisas para casa. Então, eu não iria, eu, Rodrigo, se eu estivesse em Paris, vamos visitar a Catatumba. Não vou para Catatumba. Vou ficar tranquilo, cara. Eu não vou, tá? Agora, se eu for para o Japão, e que eu quero muito ir para o Japão, eu vou visitar os templos budistas abandonados. Eu vou com certeza. Não vou num cemitério japonês, você pode ter certeza que eu não vou, mas os templos abandonados, com certeza eu vou. E eu vou tentar chamar aquele médium que eu adoro, japonês, viu, Max? Rapaz, pode mandar lá um e-mail pro Ikeda. Fala, Ikeda, o tio Spook quer falar com você, viu? Eu vou pro Japão e vou chamar o Ikeda, vamos falar, vamos junto. Vamos junto que a gente vai se divertir dentro de um templo budista abandonado. Mas cemitério eu não vou. E eu não vou mesmo. É engraçado, né? Mesmo quando a minha família faleceu, eu meio que não me sentia confortável. Falei, melhor evitar cemitério, honestamente. Mas aí fica a seu critério. Eu não posso determinar o que é certo ou errado para você, tá? Se você for, o e-mail limpesadecasas@gmail.com está à sua disposição. Você pode depois mandar o e-mail e pedir a limpeza da sua pessoa, da sua família e da sua casa. Estamos aqui para isso também, né? Estevão Fernando, também com uma pergunta enorme. Olá, tio Spook, me chamo Estevão, tenho 20 anos, sou inscrito do canal e já acompanho há muito tempo. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizá-lo pelo incrível trabalho que realiza na vida das pessoas. E, na verdade, eu que quero agradecer por permitir que eu faça isso, não é mesmo? E também pela história da vida do senhor, que é muito emocionante e inspiradora. Recomendo que você leia a biografia dos grandes mestres tibetanos. Aquilo sim é inspirador. Eu somente fui atrás de respostas. Muita paz, saúde e energia para continuar exercendo o seu extraordinário trabalho. Tenho apenas uma dúvida. Nossa, tudo isso é uma dúvida? Desde já peço perdão por qualquer equívoco em meu questionamento. Minha dúvida é referente a um outro vídeo do Spook Responde aos Inscritos, onde em uma resposta ao inscrito, se eu não me engano, foi um que perguntou se é possível utilizar a espiritualidade para passar em concurso público, mas não tenho certeza, eu também não lembro. O senhor recomenda que, se possível, tá bom, ele use roupas apropriadas ao cargo que pretende exercer e caminhe nas redondezas e localidades próximas ao local que deseja trabalhar. O senhor inclusive menciona que conheceu uma mulher que recortou vários pedaços de rosto, isso já está também no canal, de revistas e construiu um marido fictício para ela, do jeito que ela gostaria de ter, e ela enfim encontra o homem com as mesmas características dos recortes que fez. Sim, eu conheci essa pessoa, pessoalmente mesmo, eu fui e conversei com ela. Me recordo, inclusive, que havia uma diferença de idade entre eles. Sim, se não me engano, era 20 e 25 anos de diferença de idade. Lembro de o Senhor ter dito mais ou menos que é como se dissesse ao universo onde queremos estar e ele trabalha a nosso favor para nos colocar lá. Enfim, eu gostaria de saber qual o conceito por trás disso. É simples. Se é possível aplicar em todas as áreas da nossa vida, se isso está de alguma forma ligado ao karma. Não tem ligação ao karma. Por exemplo, se um mau karma pode impedir uma pessoa de alcançar todos esses desejos colocados para o universo, apesar da intensidade depositada nele. Sinto muito não poder indicar o vídeo em questão, estou há semanas tentando encontrar novamente esse vídeo no canal do senhor, mas não consigo. Perdoe-me pelo texto, também se tal questão já foi sanada em vídeos anteriores. Desde já agradeço a atenção, todo o sucesso do mundo para o senhor, abraços a Lili e para a Dani. Vamos lá. É um conceito muito simples, Estevão. Muitas pessoas têm desejos e vontades na vida, certo? Todos nós temos o nosso ego desde o nascimento. Então, o que acontece? Eu quero ter algo, eu quero ser algo, eu quero estar em algum lugar, eu quero ser alguém. Tudo bem, é ruim isso? De jeito nenhum.
A ambição, até certo ponto na vida de um ser humano, é saudável. Ela deixa de ser saudável quando você precisa passar por cima das pessoas, você rouba, você mente, você engana. Mas se você vive uma vida honesta e você tem suas ambições de crescer na empresa que trabalha, em ter uma família que seja realmente uma família, vamos dizer assim, eu não sei, cada um comanda a sua família, mas uma família que você zele, que você proteja, que você realmente busque ajudar, busque dar apoio, criar alicerces fortes, você cria formas de pensamento baseado nesses princípios. Vamos lá. Muitas pessoas desejam trabalhar em empresas que realmente são boas, sólidas e que deem um retorno financeiro. Você vai atrás, então, do rabo que balança o cachorro. O que essas empresas precisam ter, ou precisam ser, ou desejam em termos de funcionários? Eu quero um funcionário que fale inglês e espanhol fluentemente. Você entra num curso de línguas de idiomas, porque você quer ser melhor, você quer se destacar dentro de uma vaga de emprego. Eles querem pessoas que sejam educadas e que tenham uma boa formação acadêmica. Então você vai buscar uma boa formação acadêmica entre as melhores instituições dentro daquele ramo que você quer tá trabalhando. Seja uma Getúlio Vargas, uma PUC, uma USP, uma Mackenzie, realmente instituições renomadas dentro da área que você quer atuar. Você cria todo o seu know-how. Você chega para essa empresa com o seu currículo e fala: eu tenho interesse em trabalhar aqui. Eu desejo trabalhar aqui. Eu me vejo trabalhando aqui. Você gera uma intenção, você gera uma forma de pensamento, você gera um fator motivacional que vai fazer com que você diga ao universo, por meio dos seus pensamentos, de que você quer trabalhar naquele lugar. Você realmente cria a intenção. Essa sua intenção, ela é uma formadora de uma estrutura futura. Não adianta você não ter motivação nenhuma na vida e ficar reclamando de sua vida. Eu não tenho nada, eu não sei o que fazer, eu estou perdido na vida. A vida não lhe vai dar nada se você não olhar para a vida e falar: eu quero, eu desejo, eu pretendo. Você comanda a sua vida, você coordena a sua vida, você constrói a sua vida baseado em desejos, em vontades, em princípios, com o que você quer realmente ser. Por isso que muitas pessoas se destacam muito rápido, porque a motivação deles acontece mais cedo. Muito bem. Um mestre chinês uma vez me disse que uma grande maneira de formar formas de pensamento é demonstrar atitude para com o universo. Então você vai chegar ao universo e vai falar: eu me vejo trabalhando nessa empresa, eu me vejo andando no bairro, na rua, na calçada onde essa empresa está. Então esse mestre chinês, ele mesmo aconselha as pessoas a botarem a melhor roupa e a andarem na região onde você se vê estando, atuando, trabalhando ou morando. Porque você cria uma forma de pensamento mais consolidada, uma estrutura mais consolidada, que vai realmente dizer ao universo que você quer, eu quero, eu pretendo, eu me vejo aqui. E voilá, as coisas podem acontecer. Vai depender de quem? De você. Vai depender de você. Ok? Isso funciona? Eu nunca botei uma roupa chique e fiquei desfilando na rua, mas eu já fiz um tratamento que eu aprendi comigo mesmo quando eu perdi um emprego. Então vamos lá, eu trabalhei sempre no mercado financeiro, sempre trabalhei no mercado de capitais brasileiro. Foram mais de 15 anos trabalhando com bolsa de valores, trabalhei em corretora de valores, banco de investimento e empresas. Muito bem. Eu fui chamado para um projeto, para um IPO, o lançamento de uma empresa na Nasdaq. E a gente precisava elaborar todos os relatórios financeiros, levantando a parte contábil da companhia, fazendo todos os lançamentos recebíveis. E eu ia trabalhar junto com a parte da contabilidade, com controladoria e iria fazer essa ponte entre os investidores e a empresa. Ok. Depois de 9 meses fazendo todo o processo, realmente escrevendo os relatórios, mostrando aos investidores já por meio
de relatórios mais simplificados financeiros, o balancete da companhia e tudo mais, a companhia sofreu um processo de intervenção, no qual a KPMG, a Deloitte e outras empresas ali que estavam auditando na época, pediram realmente que o processo parasse para levantar mais informações que havia necessidade. Aí o departamento que eu estava trabalhando realmente deixou de existir porque a gente não sabia o timing que isso ia levar. Acabei saindo da empresa, fiquei extremamente chateado e aí fiz um processo em mim a gente chama de tratamento financeiro, mas eu fiz com que os pontos financeiros do corpo humano se excitassem de uma maneira muito grande, que o universo não tivesse outra escolha do que me recolocar mais rapidamente no mercado financeiro. E aconteceu. Não estou mentindo, não estou sendo hipócrita. Depois de uma semana eu recebi uma ligação de uma empresa falando: cara, recebemos o teu currículo aqui e já queremos te contratar. Você pode vir aqui para uma entrevista? Só para a gente bater um papo? Claro. Cheguei lá, eram os donos da empresa, me entrevistaram, entrevistei em inglês, meu inglês é muito bom, a gente conversou e eles falaram: tudo bem, tá, eu topo te contratar. E acabei entrando no mercado financeiro novamente. E isso foi num prazo de 2, 3 semanas, tá? E eu fiquei 2, 3 semanas curtindo umas férias e aí fui de novo realocado no mercado. Continuei fazendo o tratamento em mim. Depois de uma semana eu fui chamado por uma outra empresa com mais de 100 anos na área de crédito, tá? Fui chamado, falei, bom, eu vou, vai. Fiz 4 entrevistas, 4 provas, 4 testes. E eu não estava dando tanto assim credibilidade e passei. Mas, como eu estava fazendo um MBA junto, e obviamente essa empresa de crédito iria demandar muito mais tempo do que eu imaginava, eu resolvi ficar com a outra empresa, mesmo ganhando menos, mas pelo menos eu consegui terminar o meu MBA, fiz 2 anos de MBA e isso também me deu mais-valia, como a gente já estava falando, para poder entrar no mercado mais agressivamente. Então, depois dessa empresa, eu fui chamado para trabalhar numa grande empresa brasileira na área de relações com investidores, atendendo investidores de bolsa de valores, aí já com o MBA embaixo do braço. Então, a coisa ela vai indo, entendeu? Você vai se dedicando mais, você vai criando intensidade, você vai criando desejos e vontades e aquilo vai aumentando. É exatamente esse princípio. Tá? E a gente já trabalhou esses conceitos aqui, já trabalhamos isso, então eu peço para que vocês assistam mais os vídeos do Desmistificando as Crenças Populares e do Respondendo aos Inscritos, que vocês vão ter todo o fundamento baseado nisso que a gente está conversando agora. Tá bom? Mas é isso, falei demais. Ufa, quanta coisa, né, tio Sprux? Pois é. Eu agradeço de coração a todos vocês que assistiram até agora, muitíssimo obrigado, tá? Os pelos da Lilo estão voando aqui, a Lilo estava aqui agora há pouco comigo. Mas vamos lá, recadinhos finais. Para aqueles que querem passar pelos tratamentos e as limpezas de casas, tá? Os tratamentos para enfermidades físicas, mentais, emocionais, espirituais ou o que for. E as limpezas de casa e de escritórios, já que eu sou certificado internacionalmente e nacionalmente como terapeuta e psicoterapeuta alternativo, posso complementar a medicina tradicional junto aos tratamentos que são aplicados a vocês, ok? Eu tenho as licenças e os certificados para trabalhar como um terapeuta e um psicoterapeuta alternativo. Se vocês querem passar por esses tratamentos, como visto na playlist do depoimento dos inscritos e na limpeza de casas, vocês devem encaminhar uma solicitação para o endereço de e-mail limpezadecasas@gmail.com. Este é o único endereço de e-mail, galera. Não é Instagram, não é Facebook, não é WhatsApp, não é no box do vídeo, é só pelo limpezadecasas@gmail.com, por favor, tá bom? Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 2 sistemas de doação. Doação por meio do Seja Membro, onde você se torna membro do canal doando R$ 8. E, obviamente, o sistema PayPal, que está aqui descrito abaixo deste vídeo. Tudo direitinho, como vocês podem proceder para doar qualquer valor. E o nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês então nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.